Você já está acompanhando a nossa série de aulas sobre o preparo químico-mecânico na terapêutica endodôntica? Eu sou a professora Meire Freitas Portela, eu sou especialista e mestra em endodontia e sou doutora em clínicas odontológicas. E nós estamos apresentando uma série de 3 aulas sobre os aspectos que você deve levar em consideração na etapa do preparo químico-mecânico na hora de realizar o seu tratamento de canal. Este é o nosso segundo momento. Se você perdeu a primeira aula, nós vamos deixar aqui embaixo fixado o link desta primeira aula. Corre lá e assiste. Nesta segunda aula, eu vou abordar os aspectos químicos do preparo químico-mecânico. Mas preste atenção, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora. Dá um like nesse vídeo, se tem dúvidas, deixa suas perguntas para mim e compartilhe esse vídeo com seus amigos. No mais, vem comigo que esse segundo momento vai ser muito especial. Bom, então, conforme prometido, nós estamos fazendo uma série de 3 aulas sobre essa etapa importante do tratamento endodôntico, que é o preparo químico-mecânico. Na primeira aula, nós abordamos as questões mecânicas dessa etapa do tratamento endodôntico, desta etapa do tratamento endodôntico, melhorando aí a dicção. E nessa segunda aula, nós vamos abordar as questões químicas, tendo em vista que o próprio nome da etapa já fala. Existe tanto a parte de preparar mecanicamente, como as implicações químicas desse preparo. Daí que o nome da fase é preparo químico-mecânico. Então, se a gente vai falar dessas implicações mecânicas, a gente tem que lembrar quais são os objetivos dessa etapa do preparo químico-mecânico no tratamento endodôntico. Os objetivos são limpeza, descontaminação e modelagem do sistema de canais. Quando nós falamos das questões mecânicas, nós falamos do trabalho da lima, seja de forma manual, seja usando o motor endodôntico, e como esta lima trabalha dentro do canal, no interior do canal, tocando paredes do canal para poder remover biofilme, limpando essa região da anatomia interna do dente e modelando esse canal, dando a ele um formato tronco-cônico. Mas a gente sabe que essa anatomia interna, que a gente nem chama só de canal, mas sim de sistema de canais, ela é complexa, ela é cheia de istmos, de ramificações, locais em que a lima não toca. Uma vez que a lima não toca, como é que a gente vai limpar e descontaminar essa região? Para isso, a gente vai fazer uso de algumas substâncias químicas que vão nos auxiliar a alcançar esses objetivos, colocando essa substância química dentro do canal. E como é que a gente leva essa substância química para o interior do canal? Ora, isso é facilitado porque essas substâncias químicas, elas estão na forma de solução. Elas foram convertidas em solução para poder facilitar a colocação dessas substâncias dentro do canal. É por isso que a gente fala de soluções irrigadoras, porque essas substâncias químicas estão na forma de solução. E a gente colocar essa substância dentro do canal é o processo de irrigação. A gente coloca, irriga e precisa remover, aspira. Então existe um processo dentro do preparo químico-mecânico que a gente chama de irrigação, aspiração. E quais são os objetivos de nós irrigarmos e aspirarmos o canal? São vários, dentre eles, remover tecido orgânico ou tecido em decomposição. Você pode estar fazendo um caso de bilpectomia e precisar remover a polpa dali do interior do canal. Ou essa polpa pode estar viva, ou ela pode estar em necrose, ou ela pode estar em decomposição. Também serve para remover restos contaminados, restos dessa polpa que esteja contaminada ou não. Serve para combater possíveis micro-organismos existentes no interior do canal, no caso de necrose, já com caso de infecção, nos casos de abscesso crônico, por exemplo, a gente sabe que tem um conjunto de bactérias ali no interior. E outro objetivo desse processo de irrigação-aspiração é reduzir essa microbiota bacteriana do interior dos canais, ajuda também umedecendo os tecidos e assim facilitando a instrumentação, e ajuda também a neutralizar produtos tóxicos resultantes do metabolismo bacteriano que esteja, porventura, no interior desse canal. E quais são os pré-requisitos para um irrigante? O que uma solução irrigadora deve ter para que
a gente atinja esses objetivos. Então, esses pré-requisitos são: precisa ter baixa tensão superficial e baixa viscosidade. Essas duas propriedades juntas vai fazer com que esse líquido escoe por essa complexidade de canais. Escoe pelos istmos, escoe pelas ramificações, para que possa atingir bactérias que estejam localizadas nestes locais. Também precisamos que o nosso irrigante tenha atividade de solução tecidual. Lembre que aquela região está preenchida por tecido pulpar ou já foi preenchida por tecido pulpar, então a gente precisa dissolver esses tecidos. Tem atividade antimicrobiana, ou seja, mate bactérias. Ajude a lima a descer no canal, facilitando a nossa instrumentação. A gente fala que isso é atividade lubrificante. Que ele tenha também uma atividade quelante. E o que é uma atividade quelante? O quelante é aquela substância química que sequestra exílios cálcios de um determinado meio. Em outras palavras, trocando em miúdos, o quelante é aquela substância química que vai remover restos de dentina, raspas de dentina, que vão se acumulando no interior do canal pela ação mecânica da lima e que não podem ficar lá. Elas precisam sair de lá. Elas precisam ser removidas, porque se ficarem lá, elas podem entupir, falando assim num português bem claro, o canal, e aí você perde comprimento de trabalho. É importante que o irrigante seja capaz de suspender esses detritos que eu acabei de falar, e muito importante que ele tenha biocompatibilidade. Dos irrigantes que nós temos hoje no mercado, aquele que é o padrão ouro das soluções irrigadoras é o hipoclorito de sódio, que se apresenta sob várias concentrações. Se apresenta em 0,5%, na concentração de 1%, de 2,5%, de 5%, e ele recebe nomes comerciais diferentes conforme essa concentração. Aqui a gente mais indica, baseado na literatura, nas evidências científicas, aquela concentração mais indicada do hipoclorito de sódio na hora do preparo químico-mecânico é o hipoclorito a 2,5%. Ele é o padrão ouro, então ele contempla todos esses pré-requisitos que acabamos de listar? Não. Ele não tem atividade quelante, ou seja, ele não remove resíduos ou raspas de dentina, ele não promove suspensão de detritos e ele também não é biocompatível. A gente tem que ter muito cuidado na hora de usar o hipoclorito. Inclusive, vou deixar um vídeo mostrando quais são os cuidados que você tem que ter para usar o hipoclorito sem que ele extravase. Porque dentro do canal, ele cumpre o que a gente precisa, mas ele não pode extravasar para além do canal. Se ele extravasa, é um acidente e é um acidente grave. Então, por que usá-lo? Porque ele tem todos esses outros pré-requisitos. Ele é a única alternativa para fazer essa limpeza, descontaminação do sistema de canais? Não, ele é o padrão ouro, é o mais utilizado, é usado no mundo todo. Mas eu tenho medo porque ele não é biocompatível. Tem alguma alternativa? Tem. A clorexidina foi estudada e foi também desenvolvida na forma de gel para auxiliar no tratamento endodôntico. Já que existe a clorexidina que impede o crescimento bacteriano e existe o hipoclorito que cumpre todos os outros pré-requisitos, será que não dava certo unir os dois e unir as propriedades boas de um com as propriedades boas do outro e usar no preparo químico-mecânico? Infelizmente isso não é possível ainda, né? Mas estudos têm sido feitos para ver se a gente consegue usar isso. Por enquanto, que a gente sabe que a literatura mostra é que se você usar clorexidina no mesmo canal, usar hipoclorito, a associação dessas duas substâncias vai formar uma terceira substância chamada paracloroanilina, que é essa que está mostrada aí nesse tubo de ensaio, que tem essa cor amarronzada, cor de telha, e, segundo a literatura, essa substância, a paracloroanilina, ela tem potencial cancerígeno. Então, você deve fazer a escolha ou pela clorexidina ou pelo hipoclorito de sódio na hora do seu preparo químico-mecânico. Lembrando que esse hipoclorito precisa ter tempo de atuação dentro dos canais, e isso é o que a gente vai falar na nossa terceira aula, que também vai ficar aqui disponível para você. Então,
Curta esse vídeo, se você gostou, dá o sinal de like, compartilha com seus amigos, porque quanto mais você curtir e compartilhar, mais vídeos nós poderemos trazer para você. Ah, mas tem outro pré-requisito importante, que é remover as raspas de dentina, que o hipoclorito não faz. E aí, como é que a gente faz? A gente recomenda a associação do hipoclorito com o EDTA. O EDTA é essa substância capaz de remover esse esfregaço, essas raspas de dentina, que, como eu já disse, não podem ficar no interior do canal, porque se ficam no interior do canal, elas vão comprometer o sucesso do tratamento endodôntico. Então, essa é a associação de substâncias auxiliares, substâncias químicas auxiliares, em forma de solução, por isso chamadas soluções irrigadoras, que nós orientamos e que nós indicamos para essa etapa do tratamento endodôntico. E eu te espero na terceira aula da nossa série. Na terceira aula, nós vamos abordar as questões biológicas. Se você gostou, curta, faça um comentário. Se você ficou com alguma dúvida, faça uma pergunta e compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de endodontia. Até a próxima aula.